Olá, eu sou Marta Ferreira, estudante de gastronomia, e essa é a disciplina de confeitaria, unidade 4. E o desafio de hoje é um entremê de cenoura, laranja e chocolate. E ele é dividido em várias etapas, né? É uma preparação um tanto quanto longa. E a gente vai começar pelo curd. O curd vai ser congelado, ele precisa de um tempo mais. Então, a gente inicia como foi nos dado de desafio e a sugestão, a gente começar pelo curd. Agora, eu vou mexer isso aqui até ele dar uma leve engrossada. E assim que ela tiver com uma consistência boa, vou misturar os chocolates para poder finalizar o curd e pôr ele para congelar. Aqui ele já deu uma leve engrossada, nosso curd de laranja, em fogo médio. Agora eu vou desligar. Eu vou coar ele dentro dessa vasilhinha que eu tenho aqui, para posteriormente misturar ao chocolate. Aqui eu tenho o chocolate derretido, chocolate ao leite, chocolate amargo, misturado ao curd. E aqui eu tenho uma vasilha que eu vou colocar, uma vasilha untada, e eu vou colocar esse curd para levá-lo ao congelador. Ela tem uma divisão ao meio, para que depois, quando eu desenformar, eu consiga fazer o entremê como ele tem que ser feito. E agora ele vai ao congelador. E o meu congelador não é muito potente, então eu acredito que ele vai demorar umas de 3 a 4 horas ou até mais. E a gente dá sequência na preparação. Dando continuidade à nossa receita, como eu disse antes, ela é feita de várias etapas. E o segundo passo, a gente vai preparar o bolo. E vou colocar os ovos e parte do açúcar. Os ingredientes desse bolo são manteiga, é uma manteiga dourada que ela tá aqui na panela, eu já coloquei aqui. E ela tá entrando na temperatura ambiente para eu poder usá-la. Ela ficou por cerca de 10, 15 minutos reduzindo aqui e criou uma borrinha dourada aqui no fundo. E aí nós temos os outros ingredientes: farinha, açúcar refinado, ovos, especiarias, né, que é noz moscada, uma pitada de cravo em pó, pitada de sal, canela em pó. Temos também baunilha,
óleo, bicarbonato de sódio, açúcar mascavo. Esses são os ingredientes desse bolo. E o próximo passo é bater os ovos. Com parte do açúcar. Metade do açúcar. A minha batedeira é, como vocês podem ver, muito nova. É pré-histórica a minha batedeira. Então, vamos... Opa, algo deu errado aqui. Eu vou bater até que ele fique um creminho fofo e meio esbranquiçado. Eu bati os ovos com parte do açúcar, né, até ele ficar um creme fofinho e esbranquiçado. E agora eu vou peneirar os secos. Aqui eu tenho a farinha. Canela em pó. Bicarbonato de sódio. Açúcar mascavo. E as especiarias, que é um pouquinho de noz moscada. Cravo em pó. Aqui estão os secos. Eu vou bater mais um pouco. Dando sequência aqui ao bolo. Eu já havia peneirado, né? E as especiarias, a farinha, o açúcar refinado, açúcar mascavo. E agora eu vou peneirar novamente aqui dentro. Eu vou mexendo. Adiciono o restante. Tem bastante leveza, bastante um volume bom da massa. Ela não é uma massa muito líquida. E o açúcar mascavo, ele dá uma cor um tanto quanto diferente, né, das massas tradicionais. E agora
Vou adicionar a cenoura. Vou adicionar a cenoura aqui pra gente terminar esse processo. E pôr pra assar o bolo. Lembrando que o curd tá no freezer já há algum tempo. Pra que ele congele, né? E eu tenho aqui uma forma untada. E eu vou colocar parte desse bolo aqui. Vou fazer um disco um pouco mais fino. E o restante na outra forma. Tenho duas formas untadas. O meu forno tá pré-aquecido, 180 graus. E aqui eu tenho a massa do meu bolo. São duas formas e eu vou levar agora por aproximadamente 35, 40 minutos, até que ele fique bem douradinho. Aqui tá meu merengue pronto. Ficou bem encorpado, bem bonito. Eu vou reservar aqui. Como a minha batedeira ela não tem o pé, eu preciso providenciar urgente. Então eu fiz o merengue para logo em seguida continuar com o restante, com a nossa mousse. Eu vou colocar aqui. Aqui tem o nosso bolo, que ele ficou pronto. Aí tá no freezer, eu deixei lá no freezer aguardando, tem algumas horas, como eu disse, o meu freezer não é potente. Então, ele tá ainda na parte do congelamento. E eu vou retirar somente na hora que eu for fazer a montagem. Então, agora a gente vai dar sequência na nossa mousse. Eu tenho aqui um termômetro. Eu não tenho aquele termômetro que infravermelho, né? Então eu tenho esse termômetro aqui. E é o que eu vou utilizar para ver a nossa temperatura. Ele não pode passar de 78 graus. Eu vou mexer com o fouet para que ela não veloce. Eu fiz o passo a passo, fiz um creme inglês. Agora eu acrescentei ele depois de 78 graus aproximadamente, eu acrescentei ele no chocolate ao leite, 35%, e no chocolate 65%. Agora eu estou misturando meu merengue nesse chocolate, dando sequência na mousse, para logo em seguida eu fazer a montagem. Aqui tá a nossa primeira montagem do nosso bolo, do entremê, né, de cenoura, chocolate e laranja. Eu coloquei a mousse, logo em seguida eu coloquei o curd que estava no congelador e coloquei o bolo. Eu tirei uma parte do bolo
E coloquei aqui, cobri com a mousse. E agora ele vai voltar pro freezer até congelar, né? Então eu não sei dizer aproximadamente quanto tempo vai ficar por conta do meu freezer. Mas é umas boas e longas horas até congelar para a gente partir para a última etapa, que é a glaçagem, que é a cobertura desse entremê de laranja, cenoura e chocolate. E partimos para a nossa última etapa do nosso entremê de cenoura, laranja e chocolate. Agora a gente vai fazer a glaçagem. Eu tenho aqui os ingredientes, que é leite condensado, chocolate branco, glucose de milho, gelatina hidratada, gelatina incolor, né, hidratada, açúcar refinado, água e os corantes lipossolúveis, branco, laranja e amarelo. E eu vou começar preparando uma caldinha quente para logo em seguida a gente misturar no chocolate branco e nos demais ingredientes. Na calda vai o açúcar, a água e logo em seguida a glucose de milho. E vamos começar. Aqui eu tenho 300 gramas de açúcar refinado, água, enquanto a minha caldinha aqui levanta a fervura, para logo em seguida eu adicionar a glucose de milho, aqui nessa jarra eu vou colocar chocolate branco, leite condensado, e a gelatina hidratada. Minha caldinha está começando a levantar a fervura. Eu vou adicionar a glucose de milho. Agora eu coloquei a calda aqui dentro, a calda quente, vou colocar o restante. E eu tô batendo com um mixer para misturar a calda ao chocolate branco, leite condensado e a gelatina hidratada. Para logo em seguida a gente misturar com os corantes para fazer a glaçagem. Agora eu vou dividir essa mistura em 3 potes para eu colocar os corantes para fazer aquela mesclagem das cores. Aqui eu tenho as 3 cores, o laranja, o amarelo e o branco. E agora eu vou misturar os 3. Para fazer a glaçagem no bolo.
Vamos começar.